Obrigada, Rita, pelos seus relatos. Uma poesia de criança. Calça o sapato, moleque. Não calço, não. Vai, moleque, calça o sapato que a gripe sobe pelo pé. Não. Moleque mateiro, hoje tá frio, não dá pra ficar de pé descalço. Olha, é como o sol e a lua. Um só nasce quando o outro dorme. É uma regra, moleque, uma regra. Obedece sua mãe. Não é regra nada. Não é regra coisa nenhuma, mãe. É só um jeito. E eu já vi sim, o sol e a lua, juntos, no mesmo céu. O Instituto Moleque Mateiro é um instituto de educação ambiental que desde 2005 atua junto a escolas, universidades, empresas e unidades de conservação por meio de programas de educação formal e não formal, além de desenvolver um jeito próprio, metodologias inovadoras para a formação de educadores ambientais. Tendo em vista a interdependência sistêmica entre todos os elementos que compõem o meio ambiente, o Instituto foi criado com o objetivo de proporcionar momentos de prazer e aprendizado, promovendo experiências que estimulam a cooperação, o pensamento crítico, a sustentabilidade e a educação interdisciplinar, a partir do contato direto com a natureza. E representando o Instituto, eu gostaria de convidar o Francisco Schnorr, mais conhecido como Chico. Seja bem-vindo, Chico. Então, falar do Moleque Mateiro é falar um pouco de mim. O que me levou a criar o Moleque Mateiro, que é o que a gente está discutindo tanto aqui. É uma coisa que me impressiona ver quantas pessoas boas, quantas pessoas vêm de fora do país, de quantas estão falando, quando se fala desse contato de criança e natureza. Eu mesmo me assombra ver que a gente precisa discutir esse contato com a natureza. Me assombra ver que a sociedade se afastou tanto da natureza que a gente precisa discutir e botar em prática cada vez mais metodologias que aproximem a criança e a natureza. Eu sempre fui uma criança completamente ligada à natureza. Minha família tem uma fazenda em Vassouras, onde eu passava meses, não tem nenhuma floresta grande, não tem nenhuma cachoeira visual, é fazendão mesmo, pasto, boi, cavalos. Já aquele contato com a natureza, sempre teve muita árvore, muito brejo. Então eu com 3, 4 anos de idade, realmente tinha que me buscar, às vezes, às 4 horas, 3, 4 horas da tarde, eu estava no meio do pasto, perdido sozinho, andando. E aqui no Rio eu sempre fui criado no horto, aqui, para quem não conhece, cheio de cachoeira. Faltava a aula, matava a aula para ficar no meio do mato aqui no parque. Hoje o parque já era Parque Nacional de Tijuca, mas na época nem sabia que era parque para mim, eram as cachoeiras que eu frequentava. Então o que houve com a nossa sociedade, que a gente se distanciou tanto da natureza? O que houve com a sociedade que fez com que as crianças ficassem tão fora da natureza? E foi pensando nisso que eu criei o Instituto Moleque Mateiro de Educação Ambiental, hoje Instituto de Educação Ambiental, naquela época era um projeto, Moleque Mateiro, não sabia o que era educação ambiental, não sabia como era isso, mas queria botar em prática o que eu tive na minha infância. Então a gente começou fazendo passeios abertos, que a gente chamava. O que era isso? A gente divulgava, em parceria com a Escola Tabladinho, que é a escola da minha mãe, tem uma visão que eu acho maravilhosa, que é de onde vem muito da pedagogia do Moleque Mateiro, que é uma pedagogia de você criar a partir da criatividade, você estimular a criança e a partir disso fazendo os seus trabalhos. Então nessa perspectiva de aproximar as crianças da natureza, a gente começou a divulgar aos sábados passeios pelo Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é uma cidade maravilhosa, tem diversas unidades de conservação que podem atuar nisso. Então a gente fazia esses passeios aos sábados e aos poucos fomos percebendo o quanto era importante isso. Eu me lembro, até hoje eu me assusto, com uma das primeiras experiências do Moleque Mateiro no Parque Municipal Natural da Prainha, Mirante do Caeté, que levou uma criança e a criança começou a chorar com medo das folhas. O mais longe que a criança tinha ido era no play do prédio dela, onde tinha algumas folhas artificiais. E ela começou a perguntar se as plantas não iam machucar, se a planta não ia morder. E a criança chorava de medo da folha. E no meio da floresta a criança com medo de folha. E aquilo ali foi uma loucura, que eu tentava trabalhar com a criança, tentava trabalhar com as outras crianças e não conseguia. Então realmente, o quão distante estamos da natureza. E o Moleque Mateiro foi evoluindo nesse sentido, de você reaproximar cada vez mais. A gente começou a ver que não só crianças, mas a sociedade como um todo está muito distante da natureza. Então o Moleque Mateiro foi evoluindo nos seus trabalhos
Depois desses passeios, a gente começou a ver que a gente fazia uma educação mental mais contínua, continuada. Começamos a entrar em contato com escolas. E oferecer que a gente pegasse as escolas e levasse para a natureza. Como isso? A gente começou a falar, o que você está aprendendo em sala de aula, eu posso levar para a natureza. E a partir daí começar a dar uma significância maior. Porque quando você vai para a natureza, você encontra significado nas coisas. Ou seja, você vai para um lugar que te remete à memória ancestral, remete a emoções, às vezes medo, às vezes alegria, às vezes um prazer imenso. E essa emoção vai fazer um significado no teu coração. Porque se não tiver coração, não tem educação. E a criança vai estar ali dentro, assim, trabalhando com isso, e você vai começar a botar os conteúdos da escola dentro do dia a dia da criança, enquanto ela está descobrindo um mundo novo. As crianças da cidade do Rio de Janeiro, as crianças do lugar que a gente trabalha, em sua maioria, estão acostumadas a esse mundo cinza, tudo quadrado, a rua é quadrada, a casa é quadrada, sai daquele quadrado, sai do quadrado, outro quadrado, outro quadrado, e a floresta não. A floresta é aquele mundo de cores, texturas, formas, um monte de coisa. E isso vai fazendo com que as crianças vão, elas mesmas, inconscientemente, vão se sensibilizando e vão começando a buscar no seu interior uma criatividade que elas não sabiam nem que tinham. Uma criatividade que ela vai começando a pegar nesse próprio contato com um mundo completamente novo, um mundo de tantas formas, tantas profundidades, tantos significados. E isso dentro da criança vai mudando. E ela vai começando a perceber. E aí começamos também a ver que seria interessante, nessa perspectiva de educar com criatividade, com alegria, a gente fazer atividades de colônia de férias e de aniversários na floresta. Um aniversário na floresta é muito maneiro, porque você traz para as crianças uma memória boa, uma memória positiva de uma floresta. Muitas vezes até aquela memória que o pai fala, não bota o sapato, que vai ficar limpado. Cuidado com bicho, vai ter cobra, não sei o quê. Não, aí você traz uma alegria para a criança. Pô, fui na festa de um amiguinho lá que foi maravilhoso, no circuito das grutas. Pô, passamos dentro do buraco da galinha, que foi assustadora a unha, depois consegui sair, aquele buraco ali se abriu. Isso, no interior da criança, o âmago da criança, é muito mais forte que qualquer conteúdo que ele vai passar. Como educação ambiental, a gente, claro, faz no caso do tesouro, aí bota ali todos os aspectos históricos, sociais, ambientais daquela região, fala que ali foi uma região de escravo, fala como tudo sabe, mas mais importante do que isso, é o âmago da criança. É você sentir realmente a criança mudando, o brilho nos olhos da criança, aí ela descobrindo esse lugar novo, que é um lugar completamente diferenciado para ela. Ela está tão acostumada ao cinza da cidade, ao quadrado da cidade, vai para aquele mundo que é tão louco, tão novo, e de repente ela descobre que existem muitas outras coisas. Então é quando ela começa a entrar em contato com ela mesma. É uma coisa que tem um nome que deve, eu acredito que talvez tenha sido falado já aqui, mas é a memória ancestral. Está no nosso DNA esse contato com a natureza. Então isso aí está preso em algum lugar do nosso interior, do nosso inconsciente, que a gente não sabe. Então é nessa perspectiva que o moleque material trabalha quando leva as crianças para a floresta. Na perspectiva que a gente trabalha com a emoção o tempo todo. A gente tem também uma experiência que chama-se Férias na Floresta. Isso é uma colônia de férias completamente em unidade de conservação. A gente pegava e passava de segunda a sexta, levando a diversas unidades de conservação do Rio de Janeiro. Era sediado mais no Parque da Catacumba, que tinha uma estrutura melhor, e ali você ficava em contato com a natureza. Por que a colônia Férias na Floresta não deu certo? Por incrível que pareça, porque não teve procura, não teve demanda. Os pais achavam uma loucura as crianças ficarem de segunda a sexta na floresta. Meu filho vai ficar de segunda a sexta, mas vai fazer o que na floresta de segunda a sexta? Tem quanto fazer de segunda a sexta? Tem. Além de fazer trilha, a gente pode começar a pensar em diversas outras coisas. A gente fazia dinâmicas, fazia brincadeiras, fazia pinturas, fazia diversas brincadeiras e dava certo. Só que era um público tão pequeno que não se tornou viável. Tanto você tinha essa coisa que você tinha o medo também das pessoas. E o medo é uma coisa que até hoje surge o tempo todo. A gente sempre vai fazer, até hoje, tanto medo de assalto, que claro, no Rio de Janeiro isso é uma realidade que a gente tem que trabalhar, mães perguntam, mas não tem assalto, não tem nada, e hoje em dia eu posso falar com experiência própria, as unidades de conservação estão cada vez mais seguras, até pela presença do público, então é importante que a gente frequente cada vez mais as unidades de conservação, para que elas sejam cada vez mais seguras nesse assunto, mas também que elas perguntem mais óbvias. Eu já tive caso de mãe me perguntando, isso na trilha a gente faz um circuito no Parque Nacional da Tijuca, que a gente chama de Beira Rio. Oficialmente o nome do parque é outro nome, lá que é a Trilha da Luiz, o Trilha do Visconde, mas é um circuito assim de, acho que não dá nem 2 km de circuito, no lugar mais visitado do parque, que é o centro visitante, no Recanto. A gente já fez ele para aniversário, para criança de 3, 4 anos. Teve mãe perguntando se não tinha jacaré para atacar as crianças. Então, o que acontece? É um desconhecimento por parte dos adultos do que é a natureza. Então a gente fala de aproximar as crianças da natureza, a gente tem que falar também de aproximar os adultos da natureza, aproximar a sociedade como um todo da natureza.
Porque, ok, a criança está começando a sua vida, começando as suas descobertas, começando a construir toda a tua mente, né? Mas assim, para ela estar na natureza, os pais têm que estar também sintonizados. Então, para uma criança ser mateira, o pai tem que estar imbuído de ser mateiro também. Então, como é que a gente vai conseguir educar, fazer com que as famílias acreditem mais nessa relação da criança com a natureza? Por isso que é importante que a gente tenha cada vez mais grupos, mais debates como esse, para que a gente consiga pensar de que maneiras levar essas crianças, de que maneira convencer os pais que a natureza é importante. Porque existem pais que não fazem nem ideia, tem pais que ligam pra gente porque é moda. Aí ligam pra gente e começam a falar, mas eu quero que me faça um aniversário mateiro do meu filho, mas ó, eu quero que tenha bola encher, eu quero que tenha som, eu quero que tenha bolo assim, bolo assado, eu quero que tenha animador. A gente não, a gente não trabalha de educação ambiental, no meio da trilha. Pô, a trilha é muito maneira, você que seu filho vai pegar uma cachoeira, um banho de cachoeira para presente de 4 anos, que nunca saiu do play. Gente, isso mexe com o interior da criança, isso mexe com o pai de maneira... Você vê o brilho nos olhos das crianças, é impressionante. Então a minha fala aqui assim, foi assim, tentar apresentar um pouco esse trabalho muito rapidamente do Moleque Mateiro, mas mais do que isso, tentar buscar também um pensamento de como que é importante a gente pensar na sociedade como um todo, como uma peça assim, fundamental para que se aproxime também a criança da natureza, que a sociedade como um todo ela pense nisso. Porque a criança vai estar próxima à natureza, vai estar próxima à natureza sim, mas quando os pais, quando as mães acreditarem nisso. E quando a criança estiver cada vez mais próxima da natureza, ela vai começar a ter a natureza vai ter um significado para ela. E fazendo significado, ela vai entender o porquê é importante preservar. Porque você só vai preservar, você só vai cuidar daquilo que é importante para você. Se não for importante para você, você não vai cuidar, você não vai preservar. Então é muito fácil a gente ver Discovery Channel, Leãozinho comendo zebra, vulcão explodindo, National Geographic, tudo isso você vê na net, no tablet. Mas quando você vai realmente para dentro da mata e realmente sente o vento, realmente sente o cheiro, toma um banho de cachoeira, entra numa gruta, vê um mirante maravilhoso, você sente aquilo no interior da tua alma. E ao sentir no interior da tua alma, isso causa significado, isso causa para você uma noção de pertencimento. Você se religa àquilo que é a sua origem, que é a natureza. E é esse o trabalho que a gente tem que fazer. Obrigado.